A toda obra do Espírito Santo é glorioso. E quando a gente permite ele andar na nossa vida, como permitir, como conhecer o nome do Senhor Jesus na nossa vida? Quando eu digo que ele existe, porque ele existe. Eu poderia estar na cama, eu poderia estar acamado nessa cirurgia do pescoço, mas olha como ele é glorioso, como ele é maravilhoso. Um ano, acho que 1 ano e 4 meses já, 1 ano e 3 meses, que eu já ando. E na fisioterapia que eu comecei agora atrasado, eu já tô andando com uma muleta só, já tô sentando e já tô fazendo coisas que ainda não era nem para estar fazendo. Por isso que a honra do Espírito Santo e a briga espiritual é glorioso. Eu estava no fundo do poço, eu estava na areia movediça, mas Deus, Jesus, me tirou de lá. Eu ainda continuo no deserto, mas no abismo. Mas por que, Breno, você ainda continua? Porque o diabo ele não aceita você voltar para Deus, para Jesus. Ele não aceita a derrota. Ele não aceita ele perder essa alma. Porque ele sabe que se eu voltar a andar normal e tirar tudo do meu corpo, como Jacó, como o profeta Eliseu falou para Naamã, né, que Naamã tirou toda a doença e ofereceu ouro para o profeta, e o profeta Eliseu disse não para Naamã, que de graça eu te dou e de graça eu recebo. Então significa que o diabo ele perde, e ele está perdendo. Ele está perdendo a guerra e a batalha. Porque quando Naamã foi embora, o discípulo do profeta Eliseu foi atrás do ouro. E o Naamã deu, pensando que foi o profeta. Mas quando ele voltou, o profeta Eliseu falou: toda doença de Naamã está no seu corpo e na sua família. Então, a palavra de Deus é bem clara. Não procure riqueza no meu nome e nem no nome do meu filho. Por isso que eu digo, ser discípulo do Senhor Jesus hoje não é fácil. E hoje, o preconceito da gente que é cristão é muito grande. Por isso que eu falo para você, você que deixou de ir para a igreja para viver o mundo, tanto o homem, tanto a mulher, volta. Volta que ainda dá tempo. Você conhece o caminho. Você sabe que o diabo, ele não quer que tu volte. Mesmo que a igreja. Paulo fala o quê? Aquele que não congrega, aquele que não está junto na palavra, ele não está salvo. Faz um tempão que eu não vou na igreja depois da cirurgia. Mas eu sei que eu preciso voltar para a igreja. Porque Jesus ele está voltando de tal maneira que o anticristo está fazendo as coisas tão rápido, a mundial, para o templo, o rio Eufrates secando. A Bíblia não mente. Se realmente for pregada o que a Escritura está falando, as coisas vão mudar tão rápido, que o anticristo sabe que se realmente for pregado isso aqui no altar, o mundo muda de tal maneira que as pessoas vão ver a glória de Deus. E o anticristo sabe disso. Que esse trabalho aqui da escritura e da internet, que ele pensou que a internet está na mão dele, ele se enganou. Porque agora os discípulos do Senhor Jesus, tanto homem, tanto a mulher, que voltaram para Deus, está mais forte. E essa guerra espiritual também está forte. Ele sabe que ele vai perder. Ele sabe que no dia do juízo final, ele vai perder. Por isso, homens, mulheres que se afastaram, volta. Porque no dia do julgamento, você vai encontrar o Rei, o Filho de Deus. E você vai querer ir para o céu. Tenho certeza disso. Jesus, ele é maravilhoso. Ele é glorioso. E ele está dando mais uma chance para todo mundo.